Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. O movimento, que está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Bom, o regime do Salazar é um dentre muitos dos regimes que nascem na época dos fascismos, né? Portanto, com muita semelhança com os chamados regimes fascistas clássicos, né? Nascido, portanto, da crise do liberalismo do entreguerras, do final da Primeira Guerra Mundial e início da Segunda Guerra Mundial. Agora, assim como a Espanha, e ao contrário dos outros regimes, ou fascistas ou protofascistas, o Salazar sobreviveu ao final da Segunda Guerra Mundial. O regime político salazarista era uma modalidade de fascismo baseada na PIDE, que era a Polícia Internacional de Defesa do Estado, que perseguia, torturava, matava opositores. Portugal chegou a ter um campo de concentração na África. Se você pegar um documento, por exemplo, um documento oficial dos anos 30, do início dos anos 40, eles falavam formalmente, 1939, 1940, ano tal da ditadura nacional. A palavra ditadura tinha uma conotação positiva para eles. Então, na verdade, a base de sustentação do salazarismo era principalmente a polícia política. Inclusive perseguia muita gente das Forças Armadas que, porventura, fossem oposicionistas também. Depois também a Igreja Católica, que era muito conservadora em Portugal, e Salazar era ultracatólico, né? Ele era um professor católico conservador da Universidade de Coimbra. Ele criou também instituições como a Mocidade Portuguesa, instituições que eram parecidas com as instituições que havia na Alemanha nazista, na Itália fascista. As crianças desde a escola eram uniformizadas e educadas para adorar o regime. Então ele tinha uma base interna que não dependia tanto do exército, até porque o Salazar enfrentou várias rebeliões militares. É verdade também que toda essa característica, vamos dizer assim, essa marcação muito similar ao fascismo que ele tinha, vai arrefecendo quando termina a Segunda Guerra Mundial, porque para o regime sobreviver, ele podia até continuar a ser uma ditadura, mas ele não podia ser uma ditadura tão semelhante aos regimes fascistas quanto ele foi. Assim como o regime do Franco, da Espanha, também mudou muito, o regime do Salazar mudou. Ao término da Segunda Guerra Mundial, a evocação da ditadura, por exemplo, não era viável. Quer dizer, a evocação até do nacionalismo, daquele nacionalismo propositivo, né, algo militante, também vai se perdendo, porque o nacionalismo passará a ser a bandeira dos movimentos de independência anticolonial. Eu defendi essa tese de que a Revolução Portuguesa é, antes de tudo, africana. Por quê? Portugal, as colônias portuguesas foram o exemplo mais radical de libertação e de luta anticolonial na África. Várias outras tiveram escaramuças, guerras, claro que é o caso da Argélia, né, que é famoso, importante, mas as colônias portuguesas, elas sustentaram uma guerra de vários anos, né? A guerra colonial começa em 1961. Foi um exemplo mais radical também, porque Portugal teve um esforço de guerra. Se a gente considerar o tamanho da população de Portugal,
e o esforço de guerra de Portugal foi talvez maior do que o dos Estados Unidos no Vietnã. O número de perdas humanas relativamente à população portuguesa foi maior, sem contar os massacres que os portugueses fizeram na guerra colonial contra os povos africanos. Então, não haveria a Revolução Portuguesa se não tivesse ocorrido a rebeldia anticolonial. Nós não devemos subestimar o grau de desenvolvimento de Portugal, sobretudo nos anos 60. Os anos 60 devem ser entendidos como um momento de crise política, mas uma crise política combinada com algum grau de desenvolvimento econômico muito interessante para o país. O problema é que, como diz o Fernand Braudel, historiador, onde passam mercadorias, passam também ideias. Então, um país que aumenta o seu dinamismo econômico, etc., ele vê também surgir uma classe média urbana. Embora Portugal ainda fosse um país mais rural que urbano, o desenho das cidades muda muito, sobretudo do Porto e de Lisboa. E é uma classe média cultural e politicamente muito pouco identificada com esse Portugal católico, tradicionalista, fechado em si, né? Quer dizer, é famosa a frase do Salazar, que é de 1966, quando o mundo inteiro está combatendo, vamos dizer assim, a política colonial portuguesa, e o Salazar diz que estamos cada vez mais orgulhosamente sós. Um negócio, só para quem não conheceu isso, que era uma espécie de juventude hitlerista, que era a mocidade portuguesa. E quem estava na escola pública tinha que participar daquela merda, né? Então, só para vocês terem uma ideia, não vou me estender nisso, né? A gente ia para a quadra da escola, todo mundo perfilado militarmente, com uniformes militares, camisa, caque, bivac, aquelas coisas todas, né? E um sabotão gritava lá: quem vive? E todo mundo fazia a saudação fascista para a bandeira de Portugal e gritava: Portugal, Portugal, Portugal. Aí, 3 quartos de volta e o cara gritava: quem manda? E todo mundo para o retrato de Salazar. Salazar, Salazar, Salazar. No 5 a gente tinha um S prateado, S de Salazar. Enfim, esse era o clima que eu vivi. O 25 de abril foi uma surpresa, né? Que ninguém contava com isso, né? Nem os Estados Unidos, etc. Ainda tinha aquela lógica da Guerra Fria, né? Enfim, foi um fato estrondoso que fez a Revolução dos Cravos ter um caráter único, inclusive na história. Aí veio o 25 de novembro, que aglutinou, e não é à toa que hoje em dia os movimentos conservadores e fascistas portugueses estão tentando fazer do 25 de novembro uma data a ser comemorada como um grande símbolo da derrota de várias conquistas de abril. Porque o serviço militar em Portugal era de 5 anos. 1 ano em Portugal e 4 anos na África lutando, né? E essa luta na África, em Angola contra o MPLA, em Moçambique com o Frelimo, em Cabo Verde e Guiné-Bissau com o país GC, enfim, essa luta, o pessoal, todos esses movimentos, eles eram marxistas-leninistas e eles tinham uma ação de propaganda ideológica em cima dos militares portugueses. E esses capitães, eles tiveram a cabeça formada não só por viverem aquela injustiça de uma guerra, mas eles tiveram uma influência ideológica muito forte dos movimentos que eles estavam ali a combater. Isso também é uma coisa que eu acho que merece ser muito mais estudado e que faz o 25 de abril ter uma característica diferente. O Portugal moderno é aquele que se constitui a partir do século XIX, com as revoluções liberais, com a independência do Brasil, e nesse contexto Portugal se volta cada vez mais para o conhecimento e a exploração de colônias africanas, em busca do que seria, na mentalidade das elites portuguesas, de um novo Brasil. Segundo muitos historiadores, eu não discordo dessa opinião, a partir do final da década de... é o que eles chamam de
alguns usam esse termo, né, a longa década de 1960, que começa em 1958 com a candidatura oposicionista do general Humberto Delgado, que mexeu muito com o regime, até a Revolução dos Cravos. Nesse momento, são anos de crises permanentes, alguns anos, o início das guerras em África, tentativas de golpe contra o regime, a perda da União Indiana, enfim, a perda dos territórios indianos, né, para a União Indiana. Então, tudo isso mostra um regime muito mais acuado do que propriamente propositivo, né? Então, de 1825 a 1975, nós temos o terceiro Império Colonial Português. É um império que se estabelece principalmente a partir do final do século XIX, na prática, né? Início do século XX. E ele termina em 1975, quando ocorrem as independências das últimas colônias portuguesas. Então isso é uma ruptura na história de Portugal. Além disso, Portugal sempre foi um país de população que fugia das condições de miséria, né, e que emigravam. E essa constante fuga das gentes, como os portugueses costumavam falar, ela também se interrompe em 75. Portugal deixa de ser um país que expulsa, né, seus habitantes, entre aspas, e passa a entrar no novo padrão de desenvolvimento econômico. Portugal tinha esse papel colonialista, mas ao mesmo tempo era da OTAN, havia entrado na aliança, no Tratado do Atlântico Norte, né, na organização do Tratado do Atlântico Norte, se localizava, portanto, no campo das democracias europeias ocidentais e dos Estados Unidos, mas era uma tirania colonialista. Quando ocorre a Revolução, a derrubada do Império Colonial, ela não era um problema para os Estados Unidos e para a Europa, porque há muito tempo eles achavam já que o regime português era um anacronismo, uma coisa ultrapassada, que não fazia mais sentido manter um domínio colonial direto quando a Europa já estava transitando para um domínio colonial indireto. Quer dizer, mantinha a independência política, né? Permitia a independência política, mas mantinha uma dominação econômica. Na plena consciência de que o problema não é militar, afirmamos desde já o nosso reconhecimento do direito de todos os povos à autodeterminação, assumindo o solene compromisso de respeitar integralmente a decisão das populações ultramarinas. Assim, Portugal tinha uma economia muito frágil e que vive um momento de crescimento econômico quando ele entra para a Associação Econômica de Livre Comércio, né, que é uma União Europeia. Na época era a Comunidade Econômica Europeia, né, quer dizer, era uma CE sem as obrigações políticas da CE. Por que Portugal não entra na CE? Portugal não entra na CE porque uma das cláusulas pétreas é que o país pertencente à CE obrigatoriamente tem que ser uma democracia. Primeiro, nós temos o tempo curto da Revolução, que vai do 25 de abril de 75 até 25 de novembro, aliás, de 74, né? 25 de abril de 74 até 25 de novembro de 75. Houve, nesse período, vários governos provisórios. E aos poucos eles foram se radicalizando. Porque o levante militar do 25 de abril, quer dizer, é um levante do exército. Só que no próprio dia 25 de abril, a população vai às ruas. E a ida da população às ruas modifica a natureza do levante militar e transforma o levante militar numa revolução. Quando tem a revolução, uma das questões centrais é a integração europeia. Mário Soares, que é o principal líder civil da Revolução, ele chega em Portugal logo depois do golpe, se não me falha a memória, logo no dia 26, 27 de abril ele já estava em Portugal. Ele, quando faz um discurso para a população que vai recebê-lo,
ele fala isso: estamos cada vez mais orgulhosamente unidos. Então os grupos de esquerda, a população em geral, vão para a rua e dão apoio aos militares. As pessoas vão para apoiar os militares do movimento das Forças Armadas. Isso, no dia 25 de abril, devolve às Forças Armadas o prestígio que ela tinha perdido com a guerra colonial. A imagem das Forças Armadas começa a mudar no dia 25 de abril. É como se eles estivessem resgatando os valores militares, a honra militar, a partir da participação da população no levante. Então há, quer dizer, um movimento de aproximação com a Europa, dessa vez no curto espaço que é a Revolução propriamente dita, que é o período que vai mais ou menos do 25 de abril de 74 até novembro de 75, esse é mais ou menos o período revolucionário português. Se há uma voz de oposição à integração de Portugal na Europa, essa voz vem agora sob uma perspectiva socializante, mas ela vem através do Partido Comunista Português. Então a população, é claro que nos dias seguintes ao 25 de abril, começa também a fazer demandas que os capitães nem pensavam que existiam. Então as pessoas... as mulheres ocupam prédios públicos abandonados ou mal utilizados e improvisam creches, a ocupação de casas abandonadas em Lisboa por pessoas que não tinham casa para morar. Então os bancários expulsam os donos dos bancos. Em várias empresas, alguns patrões que eram notoriamente fascistas ou muito autoritários eram expulsos pelos trabalhadores. No entanto, a partir do 25 de novembro, que é quando, quer dizer, o setor moderado das Forças Armadas dá um contragolpe numa tentativa de golpe dos setores mais à esquerda das Forças Armadas, a partir dali há um calendário contínuo, permanente, que resulta na entrada à Europa. No ano de 75 é que se dá o momento decisivo, porque no primeiro semestre a Revolução promove a nacionalização do sistema bancário, de várias empresas, elas são estatizadas, avança a reforma agrária, avança o controle de trabalhadores em algumas empresas sobre a produção. Então há um avanço da Revolução nesse sentido e um pânico dos mais moderados e da direita que estava acuada, né? Então isso gera uma divisão do próprio movimento das Forças Armadas, porque o movimento das Forças Armadas não era um movimento que tinha uma ideologia precisa. Ele era um movimento que, aos poucos, vai aderindo a uma ideia vaga de socialismo, mas cada um interpreta essa ideia como quer. Então surgem, na verdade, diferentes facções no movimento das Forças Armadas. A Revolução dos Cravos é o resultado, o desdobramento, melhor dizendo, a Revolução dos Cravos é o desdobramento de um golpe de Estado, né? Um golpe de Estado que se esperava caísse o regime, se esperava várias atitudes democratizantes seriam adotadas, etc., mas não se esperava uma dinâmica revolucionária como ela aconteceu. Com o início da Revolução, portanto, o fim do Império Colonial não era exatamente o problema. Claro que havia uma outra questão que interessava aos Estados Unidos e à União Soviética, que era a seguinte: quem assumiria o poder
nas colônias que estavam se libertando. Se eram forças pró-soviéticas ou pró-Estados Unidos, né? Já na época da Guerra Fria. Né? Há nesse momento, um senador estadunidense do Partido Republicano que ele fala isso, olha, não há nada mais grave hoje acontecendo no mundo, nem no Sudeste Asiático, nem no Médio Oriente, que seja tão grave quanto o avanço de Portugal em direção ao comunismo. Então, no ano de 75, no governo dos Estados Unidos, houve uma discussão séria sobre o que fazer com Portugal. Os Estados Unidos pensaram numa invasão, houve pressões dentro da OTAN. Por exemplo, o general Vasco Gonçalves, ele representava, aliás, além de tudo era um militar, mas representava o governo português. E então outros parceiros da OTAN diziam, não, a gente não vai fazer uma reunião com um comunista na OTAN. Portugal é o primeiro país, é o país que abre a porta para um processo de democratização no sul da Europa. Né? A seguir a Portugal vem a Grécia e a Espanha. Portanto, Portugal é o pioneiro. Mas é o pioneiro com esses dados que a Espanha e a Grécia não têm. O fato de ser uma revolução com uma perspectiva socializante. É bom lembrar que Portugal teve um primeiro-ministro, Vasco Gonçalves, que era próximo do Partido Comunista Português, e além da dinâmica de descolonização. A Revolução Portuguesa termina com o Império Colonial e ela coloca Portugal dentro da União Europeia, a partir de 1986. Portugal tinha uma constituição, pasmem, né, socialista. Mesmo com o fim da Revolução, a Constituição portuguesa dizia no seu preâmbulo que Portugal é um país em transição para uma sociedade socialista. Então eles tiveram que fazer uma revisão dessa Constituição e depois Portugal adotou as leis europeias, a Constituição Europeia, se tornou um país dependente da União Europeia, tem menos autonomia, né? Acho que a entrada na União Europeia ela se torna talvez o fim de fato da Revolução, né? Da oportunidade que talvez Portugal tinha de se tornar um país parte de um projeto atlântico, mas não mais imperialista, e sim de uma comunidade solidária com o Brasil, com países africanos, né? Isso existe no discurso dos governos, mas a gente sabe que não existe na prática. A entrada na Europa, sob muitos aspectos, pode ser criticada, mas ela resultou num avanço material e econômico para Portugal significativo. Quer dizer, não é o meu caso, né, mas qualquer observador que conheceu Portugal nos anos 70, muitos brasileiros exilados foram para lá, né? Dizem isso, que Lisboa era uma cidade em 1974, 75 e a outra cidade hoje. Bom, em primeiro lugar, a Revolução dos Cravos ou das Flores, né? Como também se dizia à época, ninguém sabe exatamente a origem, porque há várias anedotas, histórias, né? De por que os soldados colocaram cravos na lapela no dia 25 de abril. As mulheres que vendiam flores deram cravos, enfim, há várias histórias, mas o fato é que aquelas flores acabaram simbolizando uma revolução que derrubou um regime sem o exercício da violência direta. Né? Houve pouca violência direta no dia 25 de abril. Houve uma violência que eu chamaria de virtual, porque afinal eram militares forçando um governo a cair. Mas as poucas hipóteses de confronto que apareceram no dia 25 de abril não se efetivaram. Teve pessoas mortas? Houve, né? Mas aí foi a própria PIDE, né? Os policiais da PIDE que atiraram na multidão quando ela cercou a sede da polícia política. Então ela foi vista como uma revolução pacífica, uma revolução das flores, mas não é exatamente assim.